bem-vindos à nossa aula de português de hoje. Na aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas. Dentre os conteúdos que são muito importantes, que são aqueles conteúdos que você não pode sair do nono ano sem ter pleno domínio, as orações subordinadas se encaixam em um deles. Então, o que acontece? Eu notei alguns erros e dúvidas no TD sobre orações subordinadas e acabaram confundindo substantivos com adjetivos. Assim, nós vamos rever para que essas dúvidas elas sumam, para que elas não aconteçam mais. Então, a gente vai ver um pouquinho o que são as orações adjetivas, qual a características, quais são as classificações. E vamos ver também as orações reduzidas adjetivas, tá bom? Então, vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Primeiro, o que é? Nós temos... Deixa eu colocar aqui essa caixinha para que não atrapalhe. É aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cuja, cujas, quanto. São os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Então, gente, primeiro, as orações subordinadas elas são divididas em 3 classificações: substantivas, adjetivas e adverbiais. Hoje a gente vai ver as adjetivas. E o que é que tem tão de importante que precisa saber sobre elas? Primeiro, as orações substantivas, elas iniciam sempre pela conjunção integrante que ou se. As adjetivas, elas são diferentes, elas vão ser iniciadas pelos pronomes relativos. O que mais vai ser comum vai ser o pronome relativo que, tá certo? Vamos ter exemplo com os outros, mas vocês precisam saber que o que vai vir com mais frequência é o que. Muito cuidado para não confundir o que, pronome relativo, com o que, conjunção integrante. A principal diferença é sempre pela função que cada oração subordinada exerce. Como assim? A oração subordinada substantiva vai ser o substantivo da oração principal, porque nós sabemos que toda oração subordinada é composta pela determinada estrutura, oração principal e oração subordinada. Assim, na oração adjetiva, ela vai ser o adjetivo da oração principal, ou seja, ela vai caracterizar essa oração, ela vai explicar, ela vai dar alguma característica para essa oração principal, tá certo? Tendo assim a função de adjetivo. Vamos lá. Compare. Admiro pessoas que se esforçam. Admiro pessoas esforçadas. A oração que se esforçam equivale ao adjetivo esforçadas e desempenha em relação à oração principal a mesma função sintática que o adjetivo. Então, observem. Admiro pessoas esforçadas. Esforçadas é um adjetivo que dá dando característica para pessoas. Agora, como é que eu posso transformar esse adjetivo numa oração? Que se esforçam. Então, eu estou iniciando aqui a oração pelo conectivo, pelo pronome relativo que, e essa oração em vermelho é a minha oração subordinada adjetiva que está caracterizando a oração principal, tá certo? Vamos ver outro exemplo. O computador japonês causou boas impressões. Japonês é um adjetivo. O computador que é japonês causou boas impressões. Então, não é adjetivos, gente, que vão estar presentes nas orações subordinadas adjetivas. É uma oração completa. Então, quando eu tenho que é japonês, esse pedacinho vai ser a minha oração subordinada adjetiva, tá? Outro exemplo para nós fecharmos esse raciocínio. É um trabalho emocionante. É um trabalho que emociona. Por que eu estou trazendo para vocês tantos exemplos? Porque vai haver muitas questões que vão pedir para que vocês façam essa transformação. Eles vão colocar, por exemplo,
aqui só um adjetivo e pedem para vocês fazerem essa transformação para a oração. Então, é bom vocês saberem como é que faz, tá certo? Nós vamos ter, gente, nas orações subordinadas adjetivas, apenas 2 classificações. Então, essas classificações são orações subordinadas adjetivas explicativas, orações subordinadas adjetivas restritivas. A nomenclatura já é bem gentil conosco, porque se ela é explicativa, ela vai explicar, ela vai ter um sentido amplo. Se ela é restritiva, ela vai caracterizar, mas de forma restrita, dando uma característica mais restrita para aquele grupo, para aquele ser que está determinado na oração principal, tá? Então, vamos começar aqui com a explicativa. São as orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo quem se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Aparece separada por vírgulas. Gente, essas orações, as adjetivas, são a que eu considero as mais fáceis. Por quê? Primeiro, as adjetivas só possuem 2 classificações e a gente sabe se é explicativa ou restritiva pela presença da vírgula. Então, se uma oração adjetiva tem vírgula, automaticamente ela é explicativa. Se ela não tem vírgula, ela é restritiva. Então, já estou dando a resposta de qualquer prova, de qualquer exercício que vocês venham a fazer. Então, quando eu tenho, por exemplo, o problema que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Então, que era de fácil resolução é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Então, eu tenho uma oração principal, o problema deixou os alunos apreensivos, é o início e o final da oração, e a parte que está grifada em lilás é a minha oração adjetiva, tá certo? Quando eu tenho, por exemplo, o aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas. Oração principal. O aluno vivia faltando às aulas. Então, eu adicionei uma característica entre vírgulas para esse aluno. E essa oração, ela é explicativa. Quando eu tenho aqui as missões espaciais americanas que tinham cunho político levaram o homem a pisar na Lua. Novamente, parte grifada, somente a parte grifada é a oração subordinada adjetiva. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque existem muitas atividades que vão pedir só para vocês identificarem. E às vezes eu acabo observando que a pessoa grifa tudo, diz que tudo é oração subordinada, e não é bem assim. É só uma parte da oração que ela vai ser subordinada, tá? A classificação restritiva, gente, ele vai delimitar, vai ser um sentido restrito para aquele pequeno grupo que vai estar. E não vai ter vírgula, né? Como eu coloquei para vocês lá no início. Por exemplo, os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Como assim? Por que essa oração ela é restritiva e não é explicativa? Gente, a explicativa ela fala do todo, ok? E a restritiva fala de alguns. Então, por exemplo, de acordo com essa oração, só merece respeito os políticos que são honestos. Então, tem políticos desonestos que não merecem respeito. Então, que são honestos são características específicas de alguns políticos, tá? Então, muita atenção a isso. Quando eu tenho, por exemplo, ele implantou um sistema que nós desenvolvemos. Como é que eu identifico aqui? Que nós desenvolvemos é a minha oração adjetiva, restritiva, e ele implantou o sistema é a minha oração principal. Por que que é restritiva? Porque ele não foi implantado qualquer sistema. Ele implantou um sistema que nós desenvolvemos. Então, tem assim o sentido restritivo, tá certo? Observação. A oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que, na escrita, é representada pela vírgula.
É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas sempre vêm isoladas por vírgulas e as restritivas não, gente. Então, eu estou dando a resposta para vocês. Sempre que tiver vírgula, explicativa. Quando não tem vírgula, restritiva. Tá certo? Atenção! Não confunda a oração adjetiva com a substantiva. Por exemplo, você sabe o que torna a sociedade mais humana. Você sabe aquilo que torna a sociedade mais humana. Então, muita atenção para não haver essas confusões, tá certo? E gramaticalmente, como é que eu posso diferenciar? Primeiro, aquilo está representado o O, que é o pronome oblíquo átono. E o O, ele representa um termo antecedente. Então, como eu represento o termo antecedente, eu estou caracterizando o termo antecedente, tá certo? Você não sabe o que está perdendo. Então, como é que eu posso saber se ela vai ser adjetiva ou substantiva? Eu vou trocar o O pelo aquilo. Se der certo, ela vai ser adjetiva. Se não der certo, ela vai ser substantiva. Por exemplo, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe aquilo que está perdendo. Aquilo pode ser substituído pelo que. E o que aqui vai ser pronome relativo. Vamos observar essa mesma dica aqui no exercício anterior. Como assim? Você não sabe aquilo que torna a sociedade. Você sabe aquilo que torna a sociedade mais humana. Então, o que é que você pode observar? Como eu pude trocar o aquilo por o, a gente tem aqui, faz essa substituição e continua com sentido, aí eu sei que ela é adjetiva. Porém, se tivesse ficado sem sentido, não daria certo, tá? Gente, eu vou trazer para vocês agora um exemplo da oração reduzida. O que é essa oração reduzida? Vamos lá. Nós temos que relembrar o conteúdo de formas nominais do verbo. O que são as formas nominais do verbo? É quando o verbo ele não está conjugado em nenhuma das pessoas, em nenhum número, em nenhum modo, em nenhuma voz. Como assim? Quando eu tenho partir, partindo e partido. Partir está no infinitivo, partindo no gerúndio e partido no particípio. Então, o que acontece? Existe uma forma da gente reduzir as orações independente da classificação, mas aqui a gente vai estudar somente as adjetivas. Como é que eu posso reduzir essas orações? Utilizando essas formas nominais do verbo. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o louquinho estava com o cordão principal amarrado na ponta de uma vassoura. Essa oração aqui ela está reduzida, porque eu substituí que estava amarrado, que é uma oração desenvolvida, né? A oração completa, que estava amarrado, e eu substituí só pelo amarrado. E eu fiz isso utilizando a forma nominal do particípio, tá bom? Então, sempre que você quiser saber se ela está reduzida ou desenvolvida, reduzida vai ter que sempre utilizar alguma forma nominal, seja infinitivo, seja gerúndio ou seja particípio, e a desenvolvida não, ela é completa, ou seja, ela vai estar aqui toda desenvolvida, ela vai ter aqui o pronome relativo, tá certo? Então, muita atenção a isso. Quando eu tenho aqui, quando as reduzidas têm o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O professor levou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova. Então, o que é que eu tenho aqui? A discutir. Ela foi reduzida utilizando o infinitivo. Então, quando eu trato das orações reduzidas, eu tenho que utilizar a nomenclatura completa. Como essa nomenclatura?
Oração subordinada adjetiva reduzida. Aí você tem que dizer, ela foi reduzida como? Reduzida ao infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, tá? Sempre tem que especificar. Quando eu tenho aqui, ó, a menina conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Conversando, ela foi reduzida ao gerúndio. Gente, muitas provas, questões, exercícios vão pedir para vocês transformarem reduzida para desenvolvida e desenvolvida para reduzida. Vamos só fazer um exercício. A menina conversando demasiadamente. Como é que eu poderia desenvolver essa oração reduzida? A menina que conversava demasiadamente. Então, sempre na forma desenvolvida tem que ter o pronome relativo. Na forma reduzida não tem pronome relativo. Então, se eu fosse passar essa reduzida aqui para a forma desenvolvida, há duas alunas a discutir. O professor observou duas alunas que discutiam baixinho sobre o conteúdo da prova. Então, é muito importante vocês sempre fazerem esse exercício de passar da desenvolvida para a reduzida e vice-versa. E o exemplo de reduzida ao particípio. Eu comprei uma nova moto lançada nesse ano. Lançada, eu tenho aqui a forma nominal do particípio. E como é que eu sei que como é que eu vou saber a forma desenvolvida dela? Tem que adicionar o pronome e também retirar esse verbo no particípio. Por exemplo, quando eu comprei uma nova moto lançada esse ano. Então, que foi lançada. Eu teria que fazer essa substituição. Então, gente, sempre prestar bastante atenção se a oração está desenvolvida e reduzida. Se tiver reduzida, sempre vai precisar haver um dos verbos ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E para ela estar desenvolvida, ela vai precisar sempre ter os pronomes relativos para iniciá-la, tá? Então, eu preparei esse quadro para vocês para que nós podemos analisar a mesma frase, reduzida e desenvolvida. Por exemplo, a frase reduzida de infinitivo. Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. Como é que seria ela desenvolvida? Observei um pássaro que cantava harmoniosamente. Tia, mas como é que eu vou saber, por exemplo, que essa oração ela vai ser adjetiva? Gente, é sempre pela função que ela exerce. Nesse caso, nós vamos observar que as orações que estão grifadas, elas estão dando característica ao pássaro. Estão dando característica à oração principal. Então, se ela dar características, ela está exercendo a função de adjetivo. E qual é a oração subordinada que exerce a função de adjetivo? São as orações subordinadas adjetivas, tá? Então, quando eu tenho aqui, este rio é poluído, agonizando por tanta sujeira. Como é que eu posso desenvolvê-la? Lembrando, ó, que ela está no gerúndio porque o verbo agonizando termina com NDO. Porque a cantar está no infinitivo? Porque o verbo acaba com AR. Lembrando, infinitivo são verbos que acabam com AR, ER e R. Gerúndio são verbos que acabam com NDO. E particípios são verbos que acabam com DO, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, este é o rio poluído que agoniza por tanta sujeira. Observem que toda oração desenvolvida tem que iniciar com pronome relativo. Toda oração reduzida tem que iniciar com um verbo em alguma forma nominal, tá bom? Quando eu tenho uma reduzida de particípio, aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Avaliados, o verbo no particípio. Como é que eu poderia desenvolver essa oração? Aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que possam, né, ter revisado e fixado bastante esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, procura lá no Classroom que a gente tira. Tchau!